O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Quando a gente começa a dar aula de história, no meu caso história econômica, é muito comum a gente ter uma espécie de vício, quase um vício de linguagem, de que a história não dá adeus, só dá um até breve, ou então que a gente pode observar um comportamento cíclico na trajetória e na evolução da humanidade. Como se a gente avançasse, retrocedesse, mas quando a gente traça esse quadro, a gente cria muito uma ideia de volta ao mesmo ponto, como se a gente avançasse e retrocedesse para pontos similares. E se assim fosse, a gente não teria saído do lugar. Não que os jargões sejam falsos, até porque clichês se tornam clichês por algum motivo, mas se a gente traçar, por exemplo, um paralelo com o que a gente está vivendo no Brasil, a gente pode observar em muitos diálogos a ideia de que o Brasil retrocedeu em algumas discussões, ou a gente está traçando discussões que já não eram mais para traçar, que a gente está em algumas décadas atrás. Mas a verdade é que se a gente de fato tentar não se colocar como autor da história, mas como um observador da história, o lugar que a gente se encontra em 2019 percorreu caminhos muito diferentes de décadas atrás. Então, ainda que em alguns ambientes, em algumas análises, você possa observar uma espécie de retrocesso, o percurso que a gente fez para chegar até 2019 faz com que as nossas condições de contorno sejam diferentes. Então, os resultados de políticas, ações e discursos, enfim, tenham resultados completamente diferentes. Então, novamente, por mais que muitas vezes a gente observe uma retórica similar a tempos anteriores, não necessariamente essa retórica encontra o mesmo espaço, as mesmas pessoas e as mesmas consequências para essa retórica. Eu estou falando isso tudo porque essa última semana ela foi muito emblemática nos Estados Unidos, porque ela marcou dois movimentos. Ela marcou o movimento da concretização da campanha do Donald Trump na terça-feira, na Flórida, e a medida do Fed de manter a taxa de juros. E mesmo essa manutenção da taxa de juros, ela não foi sem traumas. Ela não foi sem traumas é uma palavra forte, mas ela não foi sem consequências. Quando eu falo sobre a campanha do Donald Trump, toda essa introdução sobre estar ou não no mesmo lugar, o discurso de lançamento de campanha do Donald Trump, ele tem lugares muito semelhantes a 2016. Mas ele está em 2019. De lá para cá, muito aconteceu, muito mudou. E o ambiente em que ele se coloca é um ambiente completamente diferente. Então, ainda que o discurso seja o anti-establishment, seja a derrota da Hillary Clinton, seja a tão temida volta volta nem é o caso nos Estados Unidos, né? Mas a implementação de um socialismo, e a campanha dele no sentido de combater esse temor, combater essa ameaça, ainda assim ele se coloca num lugar muito diferente, onde, mesmo reconhecendo essas diferenças e usando como algo positivo para sua campanha, que é a inconteste melhora da economia, que isso fique bem claro, mas essa inconteste melhora da economia, ela não é isenta de questionamentos sobre as perspectivas futuras. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lançamento de campanha com um discurso muito similar a 2018, mas num ambiente muito diferente, 2016, perdão, mas um ambiente muito diferente, inclusive fazendo essa dualidade, esse paradoxo entre usar o mesmo discurso, mas se apoiarem nas mudanças que aconteceram de 2016 para cá,
existe um ambiente muito arenoso para essa concretização da campanha. Respaldado ainda na manutenção da taxa de juros essa semana, especificamente na quarta-feira, que se teve a decisão pela manutenção da taxa de juros, que pode ser analisada de algumas formas. Bom, a primeira é a ideia de um afrouxamento monetário calcado na não perspectiva de um aumento inflacionário. E o que isso significa? Assim, quando você tem uma perspectiva de manutenção da inflação, o que você está dizendo é que você não vai ter um aperto econômico no futuro. Então, em geral, quando você está sob pressão inflacionária, é sobre um crescimento que pode gerar uma consequência, como o aumento o aumento da inflação, por exemplo, se você está num ambiente chegando perto do pleno emprego de fatores de produção. Então, quando você chega perto da utilização plena desses fatores de produção, aí o crescimento econômico, o crescimento do consumo, ele vai gerando uma pressão na produção que responde com aumentos de preço. Então, o que você tem, apesar do crescimento econômico, apesar da redução do desemprego, saindo um pouco do curto para o longo prazo, e por isso essa multidimensionalidade das análises, é um país com características não muito semelhantes ao que se tinha como identidade de crescimento econômico décadas atrás. Então é um país mais envelhecido, é um país com uma força de trabalho menos jovem, o que faz com que essa ampliação... E aí, quando a gente fala da demografia, é muito importante, a gente, em geral, olha para os indivíduos, né? Então, indivíduos menos jovens, indivíduos mais idosos, a gente olha muito nessa perspectiva. Mas, se você olha uma pirâmide etária com a base mais estreita e o topo mais alargado, isso também reflete em grande medida as escolhas e decisões. Então, uma população menos jovem é uma população com uma natalidade menor, uma população com uma natalidade menor é uma população com crescimento mais estreitado. Então, se a gente pensa nos modelos de crescimento, esses modelos de crescimento, eles incorporam aumento da produtividade, muito, e aí isso marca o nosso tempo pela tecnologia, mas a população também é uma fonte de subsídio muito significativo em modelos de crescimento econômico. Então, uma população mais envelhecida é uma população que tem um pouco dessa trava. Então, reflete, em alguma medida, esse desaquecimento. Então, a gente sai do curto para o longo prazo, olhando essas perspectivas de uma concretização de cenários de recessão para os Estados Unidos a partir de 2021, em que pese alguns analistas acreditarem que é uma recessão de menor intensidade como aquela que se viu há um tempo atrás, também em grande medida por um nível de poupança voltando para a média histórica. O risco de uma recessão, uma projeção de inflação baixa, ou seja, sem necessidade de você ter, por exemplo, um aumento da taxa de juros para o futuro. Então, esses são os cenários que configuram, mas, de alguma forma, isso impactando nas projeções futuras dos Estados Unidos. Então, uma análise que eu achei muito, muito interessante foi que talvez os Estados Unidos seja hoje o que o Japão era 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Para quem tem mais ou menos a minha idade, cresceu com o mundo olhando para o Japão como uma grande potência e seria o país que ultrapassaria os Estados Unidos. E hoje você já vê o Japão, é claro, com muito desenvolvimento tecnológico, com um país desenvolvido, mas nem de longe a potência que ele era há tempos atrás. Então, assim, essa era um pouco a análise que eu queria trazer para vocês, um pouco do porquê que é interessante associar esses dois movimentos ao lançamento de campanha do Donald Trump, ao discurso que ele traz, mas num ambiente diferente do que ele estava em 2016, porque a gente não está mais falando de alguma necessidade de melhora mais potente na economia, mas, de novo, ainda sob fantasma de um risco recessivo, sob fantasma de uma baixa pressão inflacionária, associado também a um quadro que aí é a própria gestão
Donald Trump criou é sempre muito associado com as questões de comércio da China. Quais vão ser os acordos que vão sair do G20, da reunião do G20, e a partir daí como que o Fed pode responder nas próximas decisões com relação à taxa de juros. Esse é um assunto sempre muito... que envolve uma multidimensionalidade de análise, porque eu estou falando de uma política interna dos Estados Unidos, o impacto dessa política interna com a política externa, porque, por exemplo, o mesmo viés do Fed foi o viés do Banco Central Europeu, então essa nunca é uma associação apartada, é sempre uma associação com os rumos que a economia global pode tomar. Inclusive, esse foi uma das críticas das ações do Banco Central Europeu do Donald Trump, que o Banco Central Europeu pode estar se associando à China, vislumbrando uma necessidade de desvalorizar o euro para ter uma competição comercial desleal. Então, esse é o movimento, mas sempre com a tentativa de fazer uma conjunção de análise de curto e longo prazo, como que a gente pode interpretar para o futuro esse tom, tanto da campanha quanto da ação do Fed no impacto da economia norte-americana e como que essa economia se posiciona daqui a alguns anos. Se a economia norte-americana está mais para os anos 90... ou está mais para os Estados Unidos dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, ou o Japão dos anos 80 e dos anos 90. Pessoal, um ótimo... tem uma super dica, quase ia esquecendo. Tem uma super dica para dar para vocês, um filme no Netflix que eu achei sensacional, assim, vale muito a pena ver, Nada a Esconder. É um filme francês, no amplo sentido do termo, assim, sem aquele gênero definido, né? É drama com pitadas de comédia ou comédia com pitadas de drama, vale muito a pena ver, super recomendo. Beijo, uma ótima semana.